Olá pessoal, PC e Concursos, tudo bem? O tema de hoje é parentesco e filiação. Nós vamos tratar agora a respeito do parentesco e da filiação. E isso é basicamente estudar o texto de lei, o que o texto de lei declara, o que o Código Civil declara. Quando nós pensamos em parentesco, existe o parentesco em linha reta e o parentesco em linha colateral, que é uma classificação. E existe o parentesco consanguíneo e por afinidade, que é outra classificação. E ambos são contados em linhas e graus. Então notem, o artigo 1591 assim declara: são parentes em linha reta as pessoas que estão uma para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então vou me permitir dar o meu exemplo aqui. Aqui estou eu, o Gesualdo, aqui está meu pai, o Gesu pai, e aqui está minha querida filhinha, a Marina. Muito bem, aqui está uma relação, olha, parentes que estão umas para com as outras em relação de ascendentes e descendentes. Meu pai é o meu ascendente, eu sou descendente do meu pai, sou, por minha vez, ascendente da Marina, que é a minha descendente. Nas contagens aqui, nós vamos levar em conta os graus. E os graus são a proximidade de um ancestral comum, a distância de uma geração a outra. Quando pensamos em linha reta de parentesco, nós vamos pensar em pessoas que uma decorre da outra, que uma descende da outra em gerações, em graus. Portanto, meu pai para comigo, primeiro grau. Eu para com a Marina, primeiro grau, porque existe uma geração entre nós apenas. Agora, meu pai para a Marina, relação de avô com neta, parentes em linha reta de segundo grau. O avô e o neto estão em segundo grau. Quando a Marina tiver o filhinho dela, eu serei avô dessa criança. Então olha só, essa criança para a Marina, parente de primeiro grau. Essa criança para mim, linha reta de segundo grau. Essa criança para o meu pai, linha reta de terceiro grau. E aqui o limite é humano. Aqui o limite é humano. Enquanto houver gerações vivas, haverá o parentesco. Dificilmente nós teremos um parentesco além disso, né? Pense que meu pai, nessa hipótese, será bisavô do filho da Marina. Dificilmente, por uma questão de limite humano, nós conseguiremos ter linha reta acima disso, ascendentes com descendentes acima desse terceiro grau. Mas em tese é possível, basta que estejam vivos. E nessa hipótese aqui também, nós falamos de parentes consanguíneos. Os parentes consanguíneos são aqueles que procedem do genitor em comum. Não necessariamente do mesmo sangue, porque filho adotivo também será considerado da mesma forma, tá? Filho adotivo também entra na mesma contagem. Haja vista que não existe diferença entre filho adotivo e filho consanguíneo, filho sanguíneo propriamente dito. Portanto, olha só, tecnicamente, o meu pai para com a Marina, o que são? São parentes em linha reta de segundo grau consanguíneos. Parentes em linha reta de segundo grau consanguíneos. Na linha reta, um descende do outro. E conforme se dão as gerações, serão os graus de parentesco. Na linha colateral, gente, ou também chamada transversal, a contagem é um pouquinho diferente. Veja o conceito do que seja a linha colateral transversal. São parentes em linha colateral transversal até quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Então, o que se conta na linha colateral e que também poderá ser consanguíneo por afinidade e que também será contados por graus, é exatamente isso aqui. Vamos imaginar não, de fato assim é. Eu tenho uma irmã que chama Natália, a Nath é minha irmã. Qual o grau de parentesco que existe entre os irmãos? Vejam só, eu descendo do meu pai, parente de primeiro grau. A Marina descende de mim e do meu pai, em relação a mim em primeiro grau, em relação ao meu pai em segundo grau. A Marina vem a ter um filho, o neto do Gesualdo. Em relação a Marina, primeiro grau, em relação a mim, segundo grau, em relação ao meu pai, terceiro grau, sempre em linha reta. Sempre em linha reta. Agora, e minha irmã, o que é de todos nós? A minha irmã, em relação ao meu pai, é linha reta de primeiro grau. Ela descende do meu pai. Agora, em relação a mim, nós não descendemos um do outro. Nós descendemos do mesmo vértice, do mesmo ponto, da mesma pessoa. Por isso que nós somos parentes colaterais. Colaterais ou transversais. As pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.
E como é que a gente faz a contagem aqui? Também por linhas, que dão os graus. Grau de parentesco da Nath em relação ao meu pai, primeiro grau. Grau de parentesco do meu pai em relação a mim, primeiro grau. Portanto, o grau de parentesco entre eu e a Nath. Parentes colaterais consanguíneos de segundo grau. Olha, um grau até aqui e outro grau até aqui. Assim nós vamos chegar à seguinte conclusão. Os irmãos são segundo grau. Muito bem? Na sequência, a Nath, minha filha. A Nath é a Marina. A Nath é tia da Marina. A Marina é sobrinha da Nath. Olha o grau de parentesco. 1 grau, 2 graus, 3 graus. Logo, os tios e sobrinhos são parentes de terceiro grau. Porque a distância que um está do outro dentro desse tronco. A Marina tem 1 grau até mim, tem 1 grau até meu pai e tem outro grau até a Nath. 3 graus então. Os primos. A Nath, quando tiver um filho, o filho da Nath e a Marina são primos. E olha o grau de parentesco dos primos, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Não existe o famoso primo de primeiro grau. O primo de primeiro grau, na verdade, nosso, que é esse aqui, são parentes em linha colateral, consanguíneos, de quarto grau. E aqui acaba o parentesco, olha. O parentesco se encerra no quarto grau. Não existe parentes colaterais para além do quarto grau. É no quarto grau que nós teremos o encerramento da contagem do parentesco colateral. E também não há no parentesco colateral parentes de primeiro grau, porque é impossível. Primeiro grau é pai e filho só. Não tem como ter colateral, no mínimo, colateral começa no segundo grau. Ó. E só existirão colaterais de segundo, terceiro e quarto grau. Além disso, acabou. A título de curiosidade, né? A Marina tem um filho. O filho da Nath tem um filho também. São os filhos dos primos, que a gente vulgarmente conhece, ou popularmente conhece, por primos de segundo grau. Né? Olha a contagem disso. Primo de segundo grau. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Não tem o menor grau de parentesco com você. Curiosamente, o seu primo de sexto grau não é seu parente. Não para efeito de lei. Haja vista que a legislação limita a contagem do parentesco até o quarto grau. Esses são os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral consanguíneos. Ainda existem os parentes por afinidade, que às vezes a gente não tem nem muita afinidade assim, né? Por afinidade, quando a gente casa, a gente vê um combo junto. A gente casou com a mulher, mas vem o sogro, a sogra, o cunhado. Esse combo é o parente por afinidade. É o agregado que vem junto, né? E às vezes a gente não tem nem muita afinidade assim com o sogro, a sogra, o cunhado, mas enfim, passam a ser nossos parentes. E basicamente, o parentesco por afinidade também é contado da mesma forma. Em linha reta, em linha colateral. Com uma única variação. Na linha colateral, termina no segundo grau. Não há parente por afinidade além do segundo grau. E fica a dica aqui para vocês fazerem a contagem do parentesco por afinidade. Olha só, preste atenção nisso. Coloquem-se no lugar da pessoa. Vamos imaginar, eu, em relação ao meu pai, parente de primeiro grau. Em relação a Marina, parente de primeiro grau. Em relação a Nath, parente de segundo grau. Em relação ao meu sobrinho, parente de terceiro grau. E minha mulher, o que é desse povo aqui? Do combo, que quando ela casou, ou viver em união estável também gera parentesco. O que ela é? É só colocar ela no meu lugar. Eu sou do meu pai, parente em linha reta de primeiro grau consanguíneo. Ela é do meu pai, parente em linha reta de primeiro grau por afinidade. Então, pessoal, basta eu colocar no lugar da pessoa o seu cônjuge, o seu respectivo cônjuge ou o seu respectivo companheiro para fazer a contagem. Voltando. Eu sou em relação ao meu pai, parente de primeiro grau, em linha reta consanguíneo. Minha esposa seria parente de primeiro grau em linha reta por afinidade. Eu e a minha irmã somos parentes colaterais de segundo grau, né? Primeiro e segundo grau, consanguíneos. A minha mulher e a minha irmã são parentes de primeiro e segundo grau por afinidade. E aqui acaba. O parentesco por afinidade vai até o cunhadil. E, sinceramente dizendo, o parentesco por afinidade não tem importância nenhuma.
Os parentes por afinidade não são herdeiros entre si, não podem pedir pensão alimentícia um dos outros. Só existe uma única repercussão. Eu não posso me casar com meu parente em linha reta de primeiro grau, ou parente em linha reta, por afinidade. Então jamais eu vou poder me casar por impedimento de lei, artigo 1521, jamais eu posso me casar com a minha sogra, jamais eu posso casar com a minha enteada. Essa é a única consequência. E isso não se dissolve nem com o divórcio. Me divorciei com a mulher, continuo a ser parente em linha reta por afinidade da minha sogra e da minha enteada. Agora, com o cunhado não tem repercussão nenhuma. Eu posso inclusive me casar com a minha cunhada. O fato de haver essa contagem de parentesco por afinidade é um mero conceito social, porque repercussão jurídica não traz nenhuma. Muito bem. Parentes mais próximos e mais diretos são os filhos. Esses são os parentes mais próximos e mais diretos. E essa filiação hoje, ela se divide basicamente em três. A filiação biológica, que é aquela pautada no DNA, cujo exame hoje tem 99,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% de certeza, se declarou que é pai, a chance de não ser pai é de 0,0000003%. É um estudo quase que absoluto, né? Essa é a paternidade biológica. A paternidade presumida, do artigo 1571, quando o legislador sabiamente diz, presume-se pai, aqueles filhos, presume-se pai, o marido dos filhos havidos na constância do casamento. A lei diz que se presume apenas que seja pai, não dá uma certeza absoluta. Em linhas gerais, se a mulher encerrou o casamento ou se a mulher está casada, aquele filho havido durante o casamento ou nos períodos próximos ao casamento, 180 dias depois de se casar ou até 300 dias do encerramento do casamento, a mulher divorciou hoje, nos próximos 300 dias, se nascer uma criança, presume-se que essa criança seja do seu marido, do seu ex-marido. Nessas hipóteses, a lei diz, não precisa provar a paternidade, haverá uma presunção. Também presume-se pai as hipóteses da reprodução assistida, da fecundação chamada homóloga e a fecundação chamada heteróloga. Olha só. Na fecundação homóloga, por alguma razão, minha mulher não consegue engravidar por meios tradicionais, pela sexualidade, pelas relações sexuais. De modo que nós vamos até uma clínica de reprodução assistida. Lá, eu extraio meu espermatozoide, ela extrai o óvulo dela, fecunda-se artificialmente o embrião, e esse embrião então é inoculado nela, nas suas trompas, no seu útero, enfim. E aí a criança vem a ser gerada. O médico, nesse caso, estimula a gestação, rompe as barreiras naturais que existiam para aquela gestação, porém o material genético é do casal. Isso é reprodução homóloga. Reprodução homóloga porque o material é do casal. Aliás, dirá o Código Civil que presume-se a paternidade, ainda que essa reprodução seja pós-mortem. Hoje nós fecundamos os embriões e deixamos esses embriões guardados. Eu morri. Daqui 5 anos, minha mulher resolve fazer uma homenagem para mim. E ela quer se engravidar desses embriões que estavam preservados, congelados, de cujo pai morreu há 5 anos atrás. E mesmo assim eu serei reputado como pai. Também na fecundação heteróloga, presume-se a paternidade, aqui se houver o consentimento do marido. Porque no heterólogo é assim, o homem é o portador da infertilidade ou da esterilidade, e ele não pode gerar uma criança. Então ele permite que a sua parceira, sua cônjuge, o seu cônjuge, né? Porque o cônjuge é invariável de gênero, é sempre o cônjuge. Ele permite que o seu cônjuge ou que a sua companheira se submeta numa clínica de reprodução assistida à doação de espermatozoides. E então alguém doa o espermatozoide e a mulher vem a engravidar do espermatozoide que não é dele. Mas porque ele consentiu, presume-se que ele seja o pai. Se houver o consentimento dele para que a mulher faça essa reprodução heteróloga, ele é o pai, ainda que o material genético não seja dele. Nessas hipóteses, a lei presume a paternidade. São 2 previsões expressas da lei. E uma terceira agora de paternidade, que é uma construção doutrinária e jurisprudencial muito importante, que vem ao encontro daquele princípio chamado da socioafetividade.
O amor é o que conjuga, o afeto é o que conjuga, o afeto é o que une, o afeto é o que consolida uma sociedade conjugal e também uma sociedade paterno-filial. Aquela máxima de que pai é quem cria nunca foi tão verdade do ponto de vista jurídico. Talvez mais importante do que os laços biológicos sejam os laços de socioafetividade. E muitos têm conseguido as suas paternidades reconhecidas não por laços biológicos, não por laços adotivos, mas em razão de laços de socioafetividade. Um exemplo, talvez um dos pioneiros, ao menos que eu conheça, se deu no Rio Grande do Sul também. Um casal tinha a guarda de uma criança, agora já um adolescente de 12 anos, já durante vários anos, talvez 10 anos, mas nunca suscitou adotar essa criança, nunca adotaram a criança. E também não eram pais biológicos dessa criança, meramente tinham a guarda dessa criança. E esse casal então capota o carro e morre, e falece. E essa criança agora, órfã, ela resolve pedir a herança, dizendo: senhor juiz, eu sou o único filho, mas eu não sou filho biológico porque eu não sou. Eu não sou filho adotivo porque eu não sou. Eu sou filho porque eu os chamava de pai e eles me tratavam como filho. As relações da afetividade nossa eram muito maiores, os laços nossos eram verdadeiros laços de quem é pai e filho. Por isso eu quero ser reconhecido como filho. Numa investigação judicial, pós-mortem, sobre o único argumento da socioafetividade. E se ele lograsse êxito, se ele conseguisse esse propósito, ele seria o único herdeiro de uma herança bastante considerável. E ele conseguiu. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu que a socioafetividade é geradora de efeitos. Portanto, hoje nós temos a paternidade biológica, a paternidade presumida, mas também teremos essa paternidade socioafetiva pautada em critérios exclusivos de convivência. E, claro, num primeiro momento não dá para nós ponderarmos qual é a maior nem a menor paternidade, qual é a mais ou menos importante. Eu me lembro que na minha banca de doutorado, e de certa forma eu tangenciei disso na minha tese, trabalhei sobre descendência genética, publiquei até um livro sobre isso. Na minha banca de doutorado, o examinador me perguntava assim: mas então qual é a paternidade mais importante? A biológica ou a socioafetiva? E eu dizia: ambas são princípios e elas coexistem, ora uma sendo mais importante do que a outra. Exemplo, vamos imaginar que hoje eu saia com uma moça uma única vez e a engravide. Daqui 10 anos bate um oficial de justiça na minha porta dizendo: Gesualdo, você está sendo citado numa ação de investigação de paternidade. Qual seria a minha linha de defesa? Não sou pai. Não sou pai porque não conheço a criança, porque não gosto dela, porque nunca vi e não tenho nenhuma afetividade com ela. Aqui, a filiação socioafetiva poderia ser usada para o mal. Portanto, não dá para a gente dizer que a paternidade socioafetiva ela é um apanágio, ela serve para uma panaceia, que ela resolve todas as coisas. Não é uma panaceia. Ela resolve muitas coisas, mas muitas vezes a paternidade biológica pode e também deve ser considerada como sendo a mais importante. A paternidade socioafetiva é apenas mais uma modalidade de paternidade, nem mais e nem menos importante do que as demais. Fique aí conosco que na sequência vamos falar sobre divórcio. Obrigado.